Olá, meu nome é Matheus Barbosa Carvalho, eu sou aluno do IFAP, Instituto Federal, de licenciatura em Matemática, e a gente vai falar hoje sobre o princípio fundamental da contagem, um assunto muito importante. Vamos dar uma olhada? Nele a gente vai rever o assunto, ver uns exercícios, ver uns exemplos. O princípio fundamental da contagem é o princípio, conceito, ensinado na análise combinatória. É o principal conceito. É a partir dele que se desenvolvem os demais conceitos dessa área e as formas de fatorial, combinação, arranjo e permutação. Entender esse princípio é essencial para compreender situações que envolvem contagem, ou seja, ele é muito importante se tu está fazendo contagem de qualquer coisa que seja. Esse princípio afirma que se eu precisar tomar mais de uma decisão, e cada uma delas pode ser tomada de x, y e z maneiras, para sabermos a quantidade de formas que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente. Basta calcular o produto dessas possibilidades. Por exemplo, eu tenho um sapato, uma camisa e uma bermuda. Eu preciso colocá-la no meu corpo. No caso, eu tenho 3 bermudas, 5 camisas e 3 sapatos. De quantas formas eu vou poder botar ele no meu corpo? A contagem vai nos ajudar a fazer isso. Mas lá pra frente a gente vai ver. O princípio fundamental da contagem é uma técnica para calcular de quantas maneiras pode combinar-se. Se uma decisão pode ser tomada de m maneiras e outra pode ser tomada de n maneiras, e outra de m maneiras, o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculado por número de n e m. Por exemplo, n pode ser o número de camisas e m de bermudas, por exemplo. Eu tenho 4 camisas e 5 bermudas. Eu faço essa multiplicação e eu vou ter de quantas formas eu vou poder me vestir para me poder ficar em casa, por exemplo, que eu só uso camisa e bermuda, entendeu? Fico descalço e tal. E isso é usado para esse tipo de situação. Analisar todas as combinações possíveis sem utilizar o princípio fundamental da contagem pode ser bastante trabalhoso, o que faz com que a fórmula seja muito eficiente. Qual seria essa forma? Vamos ver um exemplo. Em um restaurante é oferecido o famoso prato feito. Todos os pratos possuem arroz e o cliente pode escolher uma combinação entre 3 possibilidades de carne, a carne bovina, a de frango e uma carne vegetariana. 2 tipos de feijão, feijão com caldo e feijão tropeiro, e 2 tipos de bebida, suco ou refrigerante. De quantas maneiras distintas um cliente pode fazer o pedido? Ou seja, de quantas formas eu posso montar a minha refeição? Supondo que, vamos supor, o arroz ele vai estar em todas, então não importa, o arroz ele não vai entrar, porque ele sempre vai estar nos pratos. Mas vamos supor, se eu escolher a carne bovina, eu já não vou poder escolher a de frango e nem a vegetariana, né? E se eu escolher, vamos montar uma rápida, eu escolhi a bovina, escolhi com caldo e escolhi refrigerante. Ou seja, essa é uma possibilidade, mas eu poderia também escolher uma carne bovina, o feijão tropeiro e o suco. Outra possibilidade. E assim a gente ia escolhendo uma por uma. Isso daria para fazer tipo uma tabela, que seria assim. E isso aqui seria muito trabalhoso. Olha o trabalho que ia ter que fazer. Ia ter que combinar um com cada um. Olha, a gente tem o caldo. Para cada o feijão com caldo, o feijão tradicional, a gente teria a opção de carne vegetariana, a carne bovina e a carne de frango. Também para o caldo, para o feijão tropeiro, a gente teria as mesmas possibilidades. E assim a gente ia fazendo. Ou seja, isso ia dar um trabalho bem grande, sendo que a fórmula vai simplificar bastante isso para a gente. Note que há 12 possibilidades de escolha, mas era possível chegar a esse número realizando a simples multiplicação das possibilidades por meio do princípio fundamental da contagem. Logo, o número de combinações de pratos possíveis poderia ser calculado por 3, que é as opções de carne que temos, 2, que é opções de feijões que temos, e 2 também, que é opções de suco e refrigerante. Aqui a gente tem a carne bovina, a carne de frango e a carne vegetal, é vegetariana. Aqui a gente tem o feijão tropeiro e feijão com caldo, e aqui a gente tem o suco e o refrigerante. Fazendo essa multiplicação, a gente chega no mesmo valor que a gente fez lá com aquela tabelinha enorme. Ou seja, poupando muito trabalho e esforço, usando apenas o princípio fundamental da contagem. Perceba que quando o meu interesse é saber somente o total de possibilidades, realizar a multiplicação é muito mais rápido do que construir qualquer esquema para analisar, o que pode ser bastante trabalhoso caso há muitas possibilidades. Aqui eram poucas possibilidades e já ficou grande, imagine, bastante, né? A gente vai agora resolver uns exercícios do livro, né, do GeoCese, do segundo ano, e a gente vai resolver agora o exercício número 1 da página 230.
Para ir à praia, Silvia pretende colocar um maiô e uma canga. A gente sabe que ela vai precisar de um maiô e uma canga. Sabendo que ela possui 5 maiôs diferentes e 3 modelos diferentes de canga, determine o número de maneiras distintas de Silvia se vestir. Ela tem 5 maiôs e 3 cangas, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o maiô pelas cangas, porque ela quer saber de quantas formas ela pode se vestir. Vamos supor, eu usei um maiô vermelho aqui e usei uma canga azul aqui. Mas eu também posso usar um maiô azul aqui e continuar com a mesma canga azul. Ou seja, aqui já tem duas possibilidades. E em vez de a gente fazer aquele sistema, aquele esquema, a gente pode simplesmente usar a fórmula. Quantos maiôs a gente tem? 5. Quantos modelos de canga a gente tem? 3. Então, 5 vezes 3, 15. De 15 formas diferentes, ela pode se vestir com apenas esses 5 maiôs e esses 3 modelos de canga. Vamos para o próximo? O número 2 da mesma página. Um restaurante oferece o almoço a partir de R$40, né? O almoço é R$40, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. De quantas formas distintas um cliente pode fazer seu pedido? Se existem 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa. Então vamos lá. Para a gente montar o nosso almoço, a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar de um prato principal, de uma sobremesa e de uma entrada, né? Entrada, prato principal e sobremesa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar essas opções, não é verdade? Já que a gente vai precisar de uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Quantas opções a gente tem para botar aqui? A gente tem o quê? A gente tem 4 opções de entrada, ou seja, a gente tem 4 opções de entrada. A gente tem 3 de prato principal e a gente tem 2 opções de sobremesa. Com isso a gente pode só substituir e fazer a multiplicação. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 vezes o 2 vai dar 24. Existem 24 maneiras distintas de se montar esse almoço, né? Porque se a gente usar vamos supor, a gente tem 4 possibilidades para essa primeira aqui. Então, hoje eu não sei quais são as entradas lá, mas vou escolher só apenas uma dessas 4, né? Ou seja, uma para cá, uma para cá, uma para cá. Ou seja, tu vai usar 3 dessas opções e tu vai ter uma opção feita, né? Que no caso, vamos supor, eu escolhi uma entrada, vamos supor, batata frita. Aí o meu prato principal vai ser uma buchada e a minha sobremesa vai ser um pudim. Essa foi uma opção. Mas eu posso continuar com a entrada de batata frita, em vez de meu prato principal ser uma buchada, meu prato principal pode ser picadinho, por exemplo, arroz picadinho, salada. Aí o que? Eu já mudei meu prato principal, mas eu continuo com sobremesa de pudim. Eu tenho outra possibilidade. E assim foram 2. E é assim que vai funcionar. E a fórmula vai simplificar esse trabalho pra gente. Em vez de eu ficar fazendo uma combinação, uma por vez, eu posso simplesmente usar a fórmula e já pegar ela completa. Vamos para mais um exercício. Número 4 da mesma página. 3 amigos chegam um pouco atrasados para uma aula de bicicleta na academia e encontram 5 bicicletas vagas. De quantos modos distintos eles podem se distribuir nas bicicletas? Então vamos lá. A gente vai ter 3 amigos e 5 bicicletas. Como a gente vai colocar esses amigos nessas bicicletas? Lembrando, vamos usar aqui o amigo primeiro, o amiguinho vermelhinho aqui. Se tem 5 bicicletas, se ele sentar na primeira bicicleta, quantas bicicletas sobrou para o amiguinho amarelo? 4, né? Já que ele está em uma. Se o amiguinho sentar em uma dessas 4, vai sobrar quantas opções para o amiguinho azul? 3. Ou seja, a gente vai montar 5 vezes 4 vezes 3, 60. Ou seja, há 60 possibilidades deles se sentarem nessas bicicletas. Porque supondo que o amigo vermelho sente em qualquer uma das outras 5, ele vai ter 5 opções para ele sentar na bicicleta. 5. Aí, como dessas 5 ele ocupou uma, vai sobrar 4 para o amiguinho amarelo. E como o amiguinho amarelo ocupou a segunda bicicleta, vai sobrar 3 bicicletas para o terceiro amiguinho. Mas essas bicicletas são 5, ou seja, eles podem se dividir de várias formas diferentes. Ou seja, essas formas diferentes são 60. As 60 possibilidades de se dividir entre elas, entendeu? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre fatorial. Na resolução de problemas de contagem por meio do princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, é comum aparecer multiplicações envolvendo números naturais consecutivos. Por exemplo, 25 vezes 24 vezes 23, 6 vezes 5 vezes 4, 10 vezes 9 vezes 8, e assim sucessivamente.
a gente pode ver que é uma contagem que ela vai decrescendo e com números que antecedem um ao outro. E isso a gente pode ver que isso é um fatorial. Por quê? Muitas vezes é possível escrever multiplicações desse tipo de uma forma resumida. Para isso, vamos apresentar o fatorial de um número natural, que será um número na contagem dos agrupamentos que serão apresentados a seguir. Dando o número natural n, definimos o fatorial de n, indicando por uma exclamação, n exclamação, ou seja, n fatorial, por meio das relações. Quais seriam essas relações? Se n igual a 0, então o fatorial de 0 é 1. Se n igual a 1, então o fatorial de 1 é 1 também. Se n maior ou igual a 2, então n fatorial vai ser n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes reticências vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá ok? Essa é a propriedade. Vamos lá agora ver exemplos aqui, ó. Tá vendo? Quanto seria 2 fatorial? É o 2 que vai multiplicar seus antecessores. 2 vezes 1, 2. E o 3? 3 vezes o seu antecessor, vezes o antecessor do 2, que é 1. 6. E assim ele vai ser com todos os outros. 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E esse é o fatorial. É uma forma resumida de tu escrever uma sequência, por exemplo, essa sequência aqui. Em vez de eu escrever ela assim, eu posso simplesmente escrever 5 fatorial, que vai ser a mesma coisa. À medida que n aumenta, o cálculo de n fatorial também aumenta, né? Torna-se mais trabalhoso. Para ajudar, podemos utilizar a seguinte propriedade, que diz que n fatorial é igual a n, que multiplica n menos 1 fatorial. Números naturais com n pertencente à natural, com exceção do zero. Ok? E com isso a gente pode fazer assim, 9 fatorial. Como a gente pode escrever 9 fatorial desse jeito, né? Ou a gente pode escrever ele só como 9 fatorial. Mas a gente pode escrever ele também assim, 9, que é, né, n, é o nosso 9. 9 que multiplica 9 menos 1 fatorial. 9 menos 1 vai dar 8, ou seja, 9 fatorial pode ser reescrito também como 9 vezes 8 fatorial. Mas por que isso? Porque isso aqui vai ajudar a gente a fazer umas simplificações. A gente vai ver agora. Vamos lá, dando continuidade, a gente vai ter aqui 10 fatorial sobre 7 fatorial. Podemos desenvolver o fatorial de um número maior, 10, até chegar ao fatorial do número menor, 7, ok? E como a gente vai fazer isso? Usando lá aquela regrinha, ela dá a opção para a gente fazer isso. Aquela regrinha que a gente viu anterior, de n vezes n menos 1, ela dá a opção de a gente fazer isso aqui. Desenvolver um fatorial e parar aqui, no 7, que é o que? É o mesmo fatorial que a gente tem aqui embaixo. Eu poderia parar, por exemplo, aqui no 6 fatorial? 6 fatorial? Poderia. Só que aqui não seria mais 7 fatorial, aqui só seria 7. 7 vezes 6 fatorial. Ou poderia parar aqui no 8? Também poderia. E assim vai. Essa regrinha ela dá essa opção pra gente. Só que a gente só precisa do 7 pra gente cortar com esse outro 7. Aí 7 com 7, né? Vai sobrar o quê? Isso aqui. Que vai ser 10 vezes 9 vezes 8, 720. Com base nisso, a gente vai resolver uns exercícios aqui, tá ok? Do livro do Geocésio, segundo ano. O exercício é o número 28 da página 234, onde tem as alternativas A, B, C, D e assim sucessivamente. Vamos começar com a letra A. A letra A vai ser bem simples, a gente só vai desenvolver o 6. Que 6 fatorial, né? A gente vai 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aqui, tá vendo? Que vai ser igual a 720. 6 fatorial é igual a 720. Agora a gente quer o que? 4 fatorial. Vamos fazer a mesma coisa, só que não vai ter isso aqui, tá vendo? Que a gente vai começar a partir do 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24, ok? Lembra da propriedade que a gente viu lá que 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1? Então a gente vai fazer o que? Vamos fazer assim. 0 fatorial mais 1 fatorial é igual a 1 mais 1. Logo, 0 fatorial mais 1 fatorial é igual a 2. Agora vamos para a letra D. A letra D diz que 3 fatorial menos 2 fatorial. A gente vai fazer o que? A gente vai resolver os fatoriais primeiros e depois subtrair entre si, ok? Vamos lá. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 e 2 fatorial é 2 vezes 1. Isso a gente vai ter o que? Isso é o resultado disso aqui vai ser 6 e o resultado disso aqui vai ser 2. Ou seja, 6 menos 2 igual a 4. Agora vamos para E. 7 fatorial menos 5 fatorial. O que a gente vai fazer? Vai desenvolver eles e fazer a subtração. Desenvolver o 7 fatorial aqui, o 5 fatorial aqui. E a gente vai fazer as multiplicações desse aqui, as multiplicações desse aqui, e vamos subtrair essas multiplicações. Quanto vai dar o 7 fatorial? Vai dar 5.040.
E o 5 fatorial vai dar 120. 5.040 menos 120, 4.920. Esse é o resultado de 7 fatorial menos 5 fatorial. E a nossa letra F, que diz 5 vezes 3 fatorial. Ok? Vamos lá. A gente vai multiplicar o fatorial 5 vezes 3 fatorial. Quanto é 3 fatorial? A gente já viu. 3 fatorial que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. 5 vezes 6 igual a 30. O fatorial de 5 vezes 3, 5 vezes o fatorial de 3 é 30. Agora a gente vai para o exercício número 29 da página 34. Obtenha o valor de cada uma das expressões seguintes. Tá vendo as expressões aqui? A, B, C, D, E e F. Vamos começar pela letra A. 8 fatorial sobre 6 fatorial. Lembra que a gente fez lá? A gente vai desenvolver esse 8 até a gente chegar no que a gente precisa, que é o 6 aqui embaixo. Então a gente vai desenvolver ele, né? 8 vezes 7 vezes 6 para no 6 fatorial. A gente vai cortar esse 6 com esse 6. E a gente vai ter o quê? 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. O resultado disso aqui é 56. Continuidade, vamos para a questão B. 9 sobre 10 fatorial. Lembra que eu falei que o número maior pode estar tanto em cima quanto embaixo? Então, aqui ele se aplica. Vamos lá? A gente vai fazer o quê? Vai desenvolver o maior até chegar no menor. Então, a gente vai desenvolver o 10 até chegar no 9, que vai ser o quê? 10 vezes 9 fatorial. Isso a gente vai cortar aqui, vai cortar aqui. Vai ficar o quê? 9 dividido para 9, 1. Então, a gente vai ter 1 décimo, que é, ok? Aí que é igual a 0,1. A gente vai fazer o quê? A letra C agora. 3 fatorial dividido por 4 fatorial mais 4 fatorial sobre 5 fatorial. Pode ficar um pouco confuso aqui, mas a gente vai fazer com calma, ok? A gente vai desenvolver esse 4 até chegar no 3 fatorial e vai desenvolver esse 5 até chegar no 4 fatorial para a gente fazer os devidos cortes, ok? Então a gente vai desenvolver o 4 até o 3 fatorial, o 5 até o 4 fatorial, vai fazer esse corte aqui, com esse corte aqui, esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. E isso vai nos dar o quê? 1/4 mais 1/5, ok? E a gente pode fazer o quê? A multiplicação de frações. O que a gente faz? A gente pode fazer o quê? Igual ao denominador. A gente vai fazer esse 4 vezes 5, né? Vai ficar aqui embaixo, 4 vezes 5, que vai dar um valor. E a gente vai multiplicar esse 1 vez 5 e 1 vezes 4, ok? E assim a gente vai ter a nossa multiplicação, 9 20avos. Por que 9? 4 vezes 5, 20. 1 vezes 5 vai dar 5. Mais 4 vezes 1, 4. 5 mais 4, 9. Ok? Então vamos lá, continuar. 7 sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui como a gente vai fazer? A gente vai desenvolver o maior até chegar no menor. Só que aqui a gente tem duas possibilidades. A gente pode desenvolver esse 7 até o 2 fatorial e cortar com esse 2 fatorial. Pode ser. Ou até o 5 fatorial, que eu recomendo mais por 5, já que 5 fatorial é maior que 2 fatorial. Então a gente vai fazer o quê? Vai desenvolver o 7 fatorial até o 5, que a gente vai fazer o corte, esse fatorial com esse fatorial. E vai ficar com esse 7 vezes 5 dá 42. E 2 fatorial, a gente já viu, é 2, que vai ser 2 vezes 1, que vai ser 2. E com isso a gente acha a solução como? Dividindo esse 42 por 2, 21. Essa é a resposta de 7 fatorial dividido para 5 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos continuar? A letra E vai dizer que 20 fatorial dividido para 18 vezes 2 fatorial. O 2 fatorial a gente já sabe, ele vai ser 2. Então a gente vai se preocupar com o 20 e o 18. A gente vai desenvolver o 20 até o 18 e vamos fazer o corte. Ou seja, 20 vezes 19 vezes 18, vai cortar esse 18 com esse 18. E vai sobrar 20 vezes o 19 dividido para 2. Que isso vai dar o quê? 380 dividido para 2. 380 dividido para 2 é igual a 190. Esse é o resultado que a questão pede, ok? E aqui a gente vai ter, igual aquele outro lá, vários números fatoriais se multiplicando. Calma. Desenvolve o maior para você cortar com o menor, ok? Aqui em cima o maior é o 8. E a gente vai desenvolver esse 7 até chegar no 8. E aqui embaixo o maior é o 7 e a gente vai desenvolver até chegar no 6. Ok? A gente vai desenvolver o 8 para cortar com esse 7 e vai desenvolver esse 7 para cortar com esse 6. Tá ok? Vamos lá? 8 vezes 7 fatorial é esse número aqui, né? E 6 vezes 7 fatorial é esse 7 bem aqui, ok?
Aí agora a gente vai cortar esse 7 fatorial com esse 7 fatorial, esse 6 fatorial com esse 6 fatorial. O que sobrou pra gente? Um número 8 em cima e o 7 embaixo. Logo, a gente vai ter esse resultado, ok? 8 sétimos. E, gente, é isso. Eu espero que tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Obrigado e até a próxima.